Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Aqui nós vamos continuar aqui seguindo a nossa segunda ministração, queridos, amém? A respeito da nossa instabilidade emocional, amém? Nós dividimos essa ministração aqui em alguns vídeos para que esses vídeos não viessem ficar muito extenso e muito cansativo, para que você pudesse receber da parte do Senhor essa ministração, amém? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, que você possa assistir, para que você possa conseguir entender, né? Esse é nosso segundo vídeo aqui a respeito do rei Saul. Amém? Bom, seguindo lá, queridos, no texto, livro de 1 Samuel, hoje nós vamos falar a respeito um pouquinho aqui, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, queridos. Amém? A palavra de Deus diz assim: Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos, a palavra de Deus aqui, esses versos aqui, nos mostra quando Saul ofereceu sacrifícios e foi reprovado por Samuel. Amém? Na ministração passada nós vimos que Saul soube controlar suas emoções. Saul estava em obediência a Deus. O poder de Deus estava manifestado, né, ali na vida do rei Saul. Amém? E aqui nós vemos, queridos, a primeira falha de Saul sendo cometida. Amém? O que nós vemos aqui? Nós vemos Saul em meio ao poder se perdendo totalmente, fazendo aquilo que era a vontade dele, deixando de lado aquilo que era a vontade de Deus, oferecendo sacrifícios, sendo reprovado pelo profeta Samuel. E nós vemos aqui o pior de tudo nisso, queridos, ele justificando a ação errada da qual ele tinha cometido. Amém? O rei Saul aqui nos mostra exemplo de pessoa que se perdeu no meio do caminho. Quantas vezes Deus estabeleceu você em meio a situações? Quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes Deus honrou você? Quantas vezes Deus te deu autoridade e poder? E você veio se perder no meio do caminho. Por não ter controle sobre as tuas emoções. A partir do momento, queridos, que nós deixamos as nossas emoções tomar conta das nossas vidas, nós colocamos Deus de lado, assim como Saul fez. Não foi o poder de Deus que saiu da vida de Saul, mas foi Saul que escolheu deixar o poder de Deus de lado. Não foi Deus que foi para longe de Saul, queridos, mas foi Saul que foi para longe de Deus. Quantas vezes você agiu a maneira que as tuas emoções te condicionaram a agir e você justificou ao invés de se corrigir? Amém? Busque pela tua memória, puxe pela tua memória. Quantas vezes você passou por isso?
Quantas vezes coisas começaram no teu pensamento, coisas que nem existiam. E esses pensamentos foram tomaram conta do teu coração, tomaram conta da razão, tomaram conta do discernimento que você não conseguiu ter no momento que você recebeu a adversidade sobre a tua vida. E quantas vezes você criou um caos na tua própria mente por se deixar levar pelo teu emocional descontrolado. Quantas vezes você respondeu ou você reagiu mediante as tuas emoções? E depois que você falou ou agiu, que daí você foi se dar conta daquilo que você fez. Quantas vezes você se questionou e disse assim, por que eu fiz isso? Mas eu não ia agir assim. Tomado pelas tuas emoções, sem controle nenhum, você se afastou do centro da vontade de Deus. Quanto Deus já derramou do poder dele e da autoridade dele sobre a tua vida. Quantas coisas o Senhor fez através da tua vida sobre a vida de outras pessoas. E hoje o que você enxerga dentro de você? Você começou bem e continua caminhando bem? Ou você se perdeu em meio ao poder e à autoridade que Deus te deu? Quantas vezes, por falta de discernimento, talvez você aí do outro lado se sentiu perdido em meio a decisões sérias das quais você precisava tomar? O quanto você deixou de viver no chamado de Deus para a tua vida? Por não conseguir ouvir a voz de Deus e por ter sido tomado pelas tuas emoções. Seguindo lá, queridos. Capítulo 14, versículo 34. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dize-lhe: cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-vos aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, de que lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou. Aqui a palavra de Deus, queridos, nos mostra sobre um voto que Saul fez. Amém? Versículo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Queridos, aqui nós vemos o rei Saul, mais uma vez, recebendo uma direção da parte do Senhor. Amém? Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque,
e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que se sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor e também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ouça mais uma vez o rei Saul justificando a sua desobediência a uma ordem que Deus havia dado a ele. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Queridos, aqui nós vemos um homem tomado totalmente pelo seu orgulho e falta de arrependimento. Amém? Queridos, aquilo que mais agrada o coração de Deus é quando nós temos uma vida de obediência a Ele e uma vida de arrependimento. Amém? Tudo aquilo que Jesus pregava era sobre o arrependimento. E aqui a palavra de Deus nos mostra, queridos, o rei Saul mais uma vez aqui justificando um erro do qual ele teve. As emoções desse homem, a falta de controle, fizeram com que ele rejeitasse a ordem de Deus aqui. E aqui a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não existe nada de valor tão grande para o Senhor, queridos, como a obediência. E aqui nós vemos um homem que desobedeceu a Deus. Um homem que, mesmo fazendo errado, não teve arrependimento nenhum diante as suas ações. E justificou aquilo que ele fazia de errado. Ou seja, quando nós justificamos, queridos, os nossos erros, não procuramos nos corrigir, é porque não existe arrependimento sobre as nossas vidas. Amém. Esse homem aqui foi um homem que ele começou bem e ele tinha tudo para ser um grande rei aqui sobre esse povo. Mas infelizmente o poder subiu a cabeça. O orgulho tomou conta. As emoções fizeram com que ele perdesse a razão aqui. E fizeram com que ele não mais prosseguisse como aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? Quantas são as pessoas que foram chamadas pelo Senhor e o poder subiu à sua cabeça? E o orgulho tomou conta. E hoje não há mais um arrependimento verdadeiro sobre essas ações. E hoje, quando comete os seus erros, justifica o porquê os cometeram. É por isso que a palavra de Deus, queridos, nos fala tanto sobre simplicidade, sobre humildade. E é por isso que é chegado um tempo onde Deus tem exaltado os humildes. Pessoas que não se perdem em meio ao poder e à autoridade que têm. Pessoas que não se perdem para poder agradar a vontade de outras pessoas que não seja a vontade do seu Deus. Pessoas que têm o coração condicionado à vontade do Senhor. Pessoas que andam em obediência a Deus. Pessoas que durante muito tempo
foram escondidas por Deus, enquanto Deus estava trabalhando no coração e na mente e nas emoções dessas pessoas. E hoje Deus tem feito essas pessoas aparecerem. Pessoas que estão preparadas para poder proclamar a palavra de Deus sobre essa terra. Pessoas que no meio do caminho não vão se perder pela fama, não vão se corromper pelo dinheiro, não vão se corromper por seguidores, não vão se corromper por qualquer coisa desse mundo que falsamente vem como cristãos. E na verdade são pessoas que vivem na idolatria. Que você possa conseguir, queridos, aí do outro lado, buscar o controle das tuas emoções no Senhor. Que as tuas emoções não venham fazer com que você venha perder grandes coisas que Deus tem para cumprir sobre a tua vida. Amém? Deus, Ele quer levantar homens e mulheres de Deus, humildes, que controlam os seus desejos e as suas vontades, que renunciam para condicionar-se à vontade do Pai. Deus, a minha vontade é essa. Deus, o desejo do meu coração é esse. Deus, eu gostaria de fazer dessa forma. Mas se a tua vontade é outra, eis-me aqui para cumprir com a tua vontade. Para cumprir com aquilo que o Senhor quer. Toma conta das minhas emoções, controla as minhas emoções. Vem sobre a minha razão. Dá-me o discernimento que vem do Espírito, para que as minhas emoções não façam com que eu venha me perder no meio do caminho e eu venha deixar de viver as grandes promessas que Deus tem para cumprir na minha vida e através da minha vida sobre esta terra. Que a tua oração, queridos, aí do outro lado possa ser essa. Que você possa aprender a trabalhar a tua mente, poder aprender a trabalhar o teu coração. Se Deus já te estabeleceu como alguém grande em qualquer área da tua vida, que você não venha se perder em meio ao orgulho, em meio às tuas emoções, mas que você venha ser achado em Deus, e você venha saber quem você é nele. Amém? Eu oro para que Deus abençoe a tua vida, para que você possa ser edificado através dessas ministrações. Amém? Nós vamos fazer mais uma parte da ministração, porque nós queremos chegar ainda no ponto das emoções de Samuel e no ponto das emoções de Davi, que vai aparecer aqui na história. Amém? E eu quero incentivar você, encorajar você a ler o livro de 1 Samuel, para que você possa entender cada vez mais essas ministrações aqui que nós estamos tratando. Amém? E que nós possamos contribuir, queridos, através dessas ministrações, para uma mudança sobre a tua vida, através daquilo que Jesus pode operar. Amém? Que Deus possa estar no controle das tuas emoções. Amém? Que você possa ser alguém que pensa, raciocina, alguém que vai com a razão, não pela emoção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima ministração. Amém? Fica na paz.